Os números falam por si. 1 em cada 5 habitantes do mundo é chinês. Atualmente, a China é o segundo maior consumidor mundial de petróleo, a seguir aos Estados Unidos. Porém, com uma das maiores taxas de crescimento do planeta, as suas necessidades de energia aumentam 7 vezes mais rapidamente, enquanto as suas reservas diminuem. Atualmente, a China é incapaz de produzir todo o petróleo de que necessita. Importa metade. Dentro de 3 anos, importará 2/3, sem o que toda a sua economia se desmoronará. Assim, é-lhe imperativo procurar novos países fornecedores e que garantam esse abastecimento num mundo cada vez mais instável. Nesta cruzada pelo ouro negro, a China já está diretamente em conflito com o maior consumidor mundial atual de petróleo, os Estados Unidos. Mas quem sabe durante quanto tempo? Começou a Batalha do Petróleo. China contra os Estados Unidos. A luta pelo petróleo. Pequim, abril de 2007. Inauguração do 3º Salão dos Equipamentos Petrolíferos, que reúne todas as principais empresas internacionais do setor. 30.000 visitantes, 42 países representados. As companhias que aqui estão propõem todo o equipamento necessário à exploração do ouro negro, desde as sondagens no mar até aos oleodutos e à última geração de superpetroleiros. Os compradores também vêm de todo o mundo. Um rápido olhar à clientela da exposição permite ver as novas alianças petrolíferas que a China está a estabelecer em todo o mundo. Os negócios entre os nossos dois países estão a desenvolver-se cada vez mais, dia após dia, ano após ano. Na China poderemos encontrar ótimas oportunidades. O país começa a propor tecnologias muito avançadas e, além disso, a montagem aqui na China permite que os preços sejam muito interessantes. Temos alguns pequenos problemas políticos com os Estados Unidos e com a Europa, mas fazer negócio com a China e com os países asiáticos, como a Índia, é mais fácil do que com a Europa e os Estados Unidos. Trabalhar com a China é muito mais interessante para nós. Atualmente, a maior parte dos produtos vendidos por companhias americanas na Índia e outros pontos do mundo é fabricada aqui na China. O que fazem é pôr Made in USA nos produtos à chegada a Houston e outros locais e vendê-los como produtos americanos. Eu digo que só temos de apertar as mãos e entendermos-nos diretamente. Zhao Ziming é o organizador do salão. Ex-funcionário da administração, atualmente é o presidente da Câmara de Comércio dos Fabricantes de Equipamento. A nossa exposição realiza-se todos os anos em abril, com uma amplitude cada vez maior e cada vez mais participantes de diversos países. A nossa economia está a desenvolver-se de modo espetacular. Penso que nos anos mais próximos, o crescimento chinês permanecerá à taxa de 8%. Mas a este ritmo, as necessidades energéticas serão consideráveis. Atualmente, a produção de petróleo e gás natural no nosso país não consegue suprir todas as necessidades. Por isso é imperativo que importemos, por um lado, e que aumentemos a colaboração com outros países, por outro. O rosto da capital chinesa reflete as profundas transformações económicas do país. Em 20 anos, o número de carros foi multiplicado por 90. A este ritmo, em 2030, a China produzirá mais carros do que os Estados Unidos. Com esta taxa de crescimento num país que ainda não está organizado para fazer face a tais necessidades, a escassez de energia é frequente.
Faltas de corrente elétrica e rupturas das provisões de gasolina perturbam a vida cotidiana e o funcionamento das empresas. Os taxistas já se habituaram a fazer fila logo de manhã cedo no posto de gasolina. Para podermos começar a trabalhar às 8 horas, temos de estar na fila a partir das 6. É a escassez. Há um mês que a situação é difícil, mas o governo regional está a tentar resolver o problema. É um dos problemas da nossa profissão. Sem petróleo é difícil trabalhar. Temos de fazer fila, de perder tempo. Há 2 semanas que a situação está difícil. Há falta de petróleo em toda a China. Autênticos braços armados do Estado chinês, 3 grandes companhias petrolíferas foram criadas em finais da década de 80. O objetivo era dotar o país de peso financeiro suficiente para penetrar no mercado internacional dos hidrocarbonetos. A China National Offshore Oil Corporation, a CNOOC, a China Petrochemical Corporation, a SINOPSC, e a maior das 3, a China National Petroleum Corporation, a CNPC. Em conjunto, estas companhias têm dezenas de milhares de empregados em todo o mundo e centenas de traders nos mercados de Londres, Singapura e Nova Iorque para adquirir as quantidades astronómicas de petróleo de que o país necessita. Forçada a abastecer-se no exterior, a China lança-se agora à conquista do mundo. Tem na mira todos os países com recursos petrolíferos, com a África na linha da frente. Quase 10% da produção mundial de petróleo provém do continente africano. Mas, acima de tudo, foi aqui que foram feitas as maiores descobertas dos últimos anos. A China é um dos últimos a chegar. Daí que o presidente Hu Jintao também vá a todos os países africanos em busca de novos contratos. Na bagagem, leva o suficiente para tentar todos os dirigentes do continente. As companhias chinesas estão muito ativas em África. Chegam a um país dizendo, além do nosso contrato do petróleo, poderemos construir-vos um sistema de telecomunicações, uma rede ferroviária ou ainda um complexo portuário. O dinheiro não é problema. E isto é algo que empresas como a BP ou a Total não podem permitir-se. Assim, de um lado estão as empresas ocidentais multinacionais, que funcionam segundo as leis internacionais, e do outro lado estão empresas de outro tipo, que seguem regras bem diferentes. Atualmente, as primeiras perdem sistematicamente todos os contratos para as segundas. O Chad entrou há 4 anos para o clube dos países produtores de petróleo. Com o aumento do preço do barril, beneficia desde então de um autêntico maná financeiro. $1.000 milhões só este ano. Porém, a população continua a ser das mais pobres do planeta. É um consórcio de companhias ocidentais, principalmente americanas, que explora a maior parte do subsolo do Chad. Fiel à sua estratégia, a China surge agora neste país. Algumas obras de grande dimensão, algumas estradas, são medidas de acompanhamento já habituais nos contratos assinados recentemente por ambos os parceiros. Mas para as autoridades do Chad, a China representa outra vantagem, a garantia absoluta de não ingerência na política do país, ao contrário do que fazem as concorrentes ocidentais. É que os auxílios financeiros, atribuídos pelo Ocidente através do Banco Mundial, são condicionados por certas normas. Respeito pela transparência e pela democracia e a atribuição da maior parte das receitas do petróleo para combater a pobreza. Nada disto acontece com a China.
obras públicas e empréstimos são realizados sem contrapartidas e a preços muito competitivos. Os chineses têm uma forma de cooperação a que chamam vencedora-vencedora, ou seja, mutuamente vantajosa, incondicional e no respeito pela soberania dos Estados. É claro que, no que toca aos países ocidentais, está ligada a condicionalismos políticos e ainda de boa governação. Não quer dizer que não nos empenhemos em governar bem o nosso país e em democratizar a nossa sociedade, mas o que não é saudável na cooperação com os países ocidentais são os condicionalismos políticos serem por vezes um tanto abusivos. São meios mais para pressionar os Estados do que para consolidar e melhorar a situação dos países. Assim, no meio ocidental, uma grande parte do petróleo do Chad vai agora para a China. Há já um ano que Pequim, através da CNPC, faz importantes sondagens na parte ocidental do país. Os jazigos são promissores. Atualmente, a sociedade civil organiza-se. Militantes reuniram-se no grupo de pesquisa alternativa e monitorização do petróleo, velando para que as populações locais beneficiem das receitas do petróleo, como lhes foi prometido. Os seus representantes puderam encontrar-se com os prospectores chineses da CNPC. No caso dos chineses, o discurso é bem claro. Dizem, vimos aos países africanos para investir sem nos metermos na sua política interna. Estamos a lidar com Estados soberanos. Como se interpreta isto? Nós, como africanos, concordamos. Ao mesmo tempo, vêm as companhias ocidentais, apoiadas pelos seus governos e com os direitos humanos e as condições democráticas no seu discurso, mas, na prática, esses Estados ocidentais continuam a apoiar, ativa ou passivamente, regimes que não são regimes democráticos. O que podemos ver nos chineses é a honestidade do discurso. Dizem, não vamos impor condições, não vamos fazer exigências para os direitos humanos, para a democracia nem para o que quer que seja. Estamos aqui para fazer negócio. Pelo menos é muito claro. Hoje, 2 militantes vão à região de Doba. Vieram falar com os aldeões do sul do país, onde há grandes jazigos. A aldeia de Ngalaba está no coração de um dos maiores jazigos de petróleo do Chad. Um campo petrolífero ainda hoje controlado por companhias ocidentais, principalmente pela Esso. Companhias chinesas também tencionam estabelecer-se muito em breve na região. Aqui, há poucos ou nenhuns sinais do fabuloso maná do petróleo que devia beneficiar as populações locais. Ngalaba está no enclave, rodeada de instalações petrolíferas que a atravessam de um lado ao outro. Prometeram construir escolas, reservatórios de água e até prometeram construir boas estradas. Os chineses também prometeram construir clínicas, mas até agora não há nada. Temos de percorrer muitos quilómetros, 11 quilómetros, para chegar aos cuidados médicos. Eles prometeram que, quando o petróleo fosse explorado, viveríamos desafogadamente aqui. Apesar das leis em vigor, essas companhias petrolíferas passam por cima dos interesses das populações. As companhias chinesas não pensam na proteção do ambiente. Só negociam com os governos, que não vêm falar com os habitantes. Receamos muito que, quando chegarem, a situação dos camponeses das zonas petrolíferas piore muito. Dada a instabilidade cada vez maior no Médio Oriente e na África, a China também está a virar-se para outra região do mundo, igualmente muito rica em petróleo, a América Latina. Após 2 tentativas falhadas de golpe de Estado, Hugo Chávez conseguiu subir ao poder na Venezuela pelas vias legais.
Eleito por grande maioria em 1998 e reconduzido triunfalmente em 2006, é o pesadelo das autoridades americanas que receiam que a sua orientação política e a sua retórica contra o imperialismo americano alastrem a toda a América Latina. Mas Chávez tem uma arma decisiva: o seu petróleo. Até hoje, constitui uma das maiores reservas do mundo. Todas las deficiencias que hemos tenido en el país, donde los márgenes de pobreza... O país tem tido muitos problemas com um índice inaceitável de pobreza. Dos 25 milhões de habitantes, 40% viviam na pobreza. 1.400.000 adultos não sabiam ler nem escrever. Era muito grande a percentagem da população sem acesso à educação, à saúde ou a uma alimentação adequada. Assim, esta riqueza associada ao petróleo servirá, antes de mais, para reduzir as grandes desigualdades que há aqui na Venezuela. Essas grandes diferenças sociais que existem aqui em Venezuela. A notícia do momento é a primeira cimeira da América Latina para a energia. Estamos na ilha de Margarita, ao largo da costa venezuelana. Na ordem de trabalhos está a cooperação entre países da América Latina e a vontade anunciada pela Venezuela de libertar-se dos Estados Unidos, até agora o principal comprador de petróleo na região. Neste contexto, o grande apetite chinês por petróleo é tema central de grande parte dos debates. A China representa uma componente importante da política de diversificação do nosso mercado petrolífero. Trata-se de projetos de grande envergadura, de que um dos objetivos é fornecer 1 milhão de barris por dia à China em 2012. 1 milhão de barris por dia, ou seja, 15% do atual consumo da China. A este ritmo, em breve 1/3 da produção da Venezuela será absorvido pela China. Na sua luta por aquilo a que chama socialismo do século XXI, Hugo Chávez sabe que está a apostar forte. Não pode permitir-se cortar todas as ligações com os Estados Unidos, o maior mercado de energia do mundo. Mas a China é um dos trunfos na sua estratégia para encontrar novas alianças internacionais. O presidente Chávez quer fazer muitas coisas. O presidente Chávez quer fazer muitas coisas, tais como melhorar as condições de vida dos mais necessitados, desenvolver o aspecto social em geral e racionalizar a estrutura da economia nacional para reduzir a independência relativamente ao exterior. Ao nível do governo e das empresas, a China é sensível às preocupações do presidente Chávez. Com o aumento espetacular do preço do barril de petróleo, surgiram novas tecnologias para explorar jazigos até agora pouco rentáveis. É o caso do petróleo pesado, que exige um tratamento complexo e dispendioso antes de ser utilizável no mercado. A Venezuela representa neste domínio as maiores reservas do mundo. Nos últimos 2 anos, a China conseguiu um lugar de eleição neste setor, especialmente no vale do rio Orinoco. Ultimamente, ambas partes estão falando. Os nossos 2 países desejam aumentar a sua cooperação em 3 etapas. A primeira será alargar as atividades da CNPC ao Vale do Orinoco. A segunda será construir refinarias na China para receber e tratar a produção. Para receber e processar o produto que possivelmente se manda desde Venezuela a China. E a terceira será termos uma frota comum e criar para isso uma companhia nossa e do governo. É esta a ideia geral.
Washington vê com muito maus olhos esta aproximação, porque até à chegada do presidente Chávez ao poder, a Venezuela era aliado fiel dos Estados Unidos. Atualmente há grandes tensões entre os dois países. Penso que a Venezuela é um problema cada vez maior para todos nós. O presidente Chávez, que está no poder, tem uma política nitidamente socialista e uma certa tendência para usar de forma estratégica os recursos petrolíferos do seu país, isto é, com a intenção de prejudicar os países como os Estados Unidos, por exemplo, com os quais não concorda politicamente. Este problema agravar-se-á com a instrumentalização cada vez maior dos recursos da Venezuela. Temos de ser mais unidos e determinados e de fazer tudo para que o presidente Chávez mude de atitude antes que seja demasiado tarde. Se isso chegar a ocorrer, sepa el pueblo de los Estados Unidos que lamentablemente ni una gota de petróleo les llegará desde Venezuela. Ni una gota de petróleo más. O meu papel é observar a situação e informar Pequim. Não desejo interferir nos problemas nem nas questões melindrosas entre a Venezuela e os Estados Unidos. Penso que ambos os países são suficientemente inteligentes para resolverem os seus problemas. Os Estados Unidos, o maior consumidor mundial de energia do planeta. Sozinho, consome 1/4 do petróleo disponível na Terra. Desde o fim da Guerra Fria, o país aproveita o seu estatuto de única superpotência para reforçar a sua supremacia petrolífera. Uma posição cada vez mais contestada pela China, que em poucos anos se tornou numa das economias de crescimento mais rápido do mundo. Atualmente, os Estados Unidos são o maior consumidor de energia do planeta. Porém, todas as estimativas indicam que dentro de 3 anos serão ultrapassados pela China. Quanto mais os chineses consomem, mais a sua economia se desenvolve, e isso representa uma ameaça à nossa posição em termos de cota de mercado e de capacidade de produção. Há uma relação direta entre a energia consumida e o crescimento da economia. Se não houver consumo de energia, não haverá produção e, portanto, não haverá economia. Nós, americanos, consumimos muito, mas também produzimos muitos bens de consumo que beneficiam o nosso país e o mundo inteiro. Embora importem 2/3 das suas necessidades em petróleo, os Estados Unidos continuam a ser o terceiro maior produtor mundial de ramas, a seguir à Arábia Saudita e à Rússia. Uma grande parte deste petróleo nacional é produzida por um conjunto de pequenos produtores independentes que prefazem 90% dos poços do país, como aqui, no condado de Kern, na Califórnia, uma das mais antigas regiões produtoras de petróleo dos Estados Unidos. Jim Hall é um desses produtores independentes, como foram o pai e o avô. O meu pai começou a dirigir este poço após a Segunda Guerra Mundial e eu fiquei à frente da empresa em 1982. Tudo correu bem até 1986, a altura em que os preços caíram. Durante uns 15 anos, mal sobrevivemos. Mas continuamos aqui e temos esperança em continuar durante mais 30 ou 40 anos. Com o aumento do preço do barril, as empresas independentes recuperam. Recomeçam a explorar os poços cuja produção estava parada desde a queda dos preços do petróleo. Atualmente, a região de Bakersfield fornece 10% da produção total dos Estados Unidos. 85% dos poços do país concentram-se aqui,
berço da grande epopeia do ouro negro, iniciada no século XIX. O que esta exploração tem de único é que usamos e conservamos o mesmo tipo de equipamento que já se usava no início do século XX, à altura em que se descobriu este poço. Isso faz-nos voltar às origens da indústria do petróleo, em que se inventaram e desenvolveram todas estas técnicas que continuam a ser usadas em todo o mundo. Uma coisa de que estamos perfeitamente conscientes e que não podíamos prever é que este aumento do consumo na China favoreceu a subida dos preços e que, se os preços não tivessem aumentado, estaríamos falidos. Como produtor independente nos Estados Unidos, não vejo os produtores chineses como concorrentes, pois trabalho essencialmente para o mercado interno. Se um deles se instalasse num jazigo vizinho ou comprasse uma empresa de grande dimensão como a Unocal, por exemplo, eu veria as coisas de outro modo, mas nesta altura não é o caso. 2005 marcou um ponto de viragem decisivo na batalha do petróleo. Nessa época, a sede chinesa de petróleo era tanta que Pequim tentou tudo por tudo para tornar-se numa grande companhia petrolífera. A China lançou-se à conquista de um dos florões da indústria petrolífera americana, a empresa Unocal. O terceiro grupo chinês, a empresa CNOOC, fez uma oferta pública de aquisição à empresa californiana. Sem complexos, a China veio arrojadamente caçar em território americano, tornando suas as normas da finança internacional. Houve oposição imediata dos meios políticos americanos, que viram aí uma séria ameaça aos interesses vitais do país. Mr. Chairman, we are dealing here not in any reasonable sense with a takeover attempt by one corporation of another. We are dealing with a takeover attempt by the most powerful communist dictatorship in the world, attempting to take over an American corporation. O Congresso estava a redigir uma nova lei relativa à energia que procurava fomentar a produção nacional para melhor dominarmos o nosso futuro. E em plena redação dessa lei, começou a circular na imprensa a notícia de que a empresa chinesa CNOOC procurava adquirir um dos maiores produtores petrolíferos dos Estados Unidos. É claro que, quando pensamos na nossa independência energética, uma companhia chinesa que quer fazer tal aquisição constitui uma ameaça para nós. E quanto mais analisávamos o assunto, melhor percebíamos que uma certa tecnologia da Unocal, relacionada com as perfurações em águas profundas ou a utilização do sonar, por exemplo, podia ter dupla utilidade, primeiro, na indústria petrolífera e gás natural, mas também no domínio militar. Toda essa tecnologia estava patenteada em nome da Unocal. Após dias e noites de debates na sede da Comissão Investigadora do Congresso americano, os chineses foram obrigados a renunciar ao seu projeto. O problema foi aquilo ter acontecido numa altura em que a expansão da China e certas aquisições de máquinas já tinham sido denunciadas noutros países, como a Venezuela ou o Canadá. Em Washington, sentia-se que os Estados Unidos eram cada vez mais dependentes do petróleo exterior, de fontes de abastecimento ocidentais. Subitamente, a ideia de uma grande superpotência como a China cobiçar esse petróleo, de que o país tanto dependia, incomodou e irritou muita gente em Washington, e em particular no Congresso. Bill Heinz é o presidente da Associação Americana para a Liberdade do Comércio. Perante o caso Unocal,
Reinst não podia renegar os seus próprios princípios, mas até no país do livre intercâmbio, as liberdades de mercado têm limites. A maioria dos economistas dirá que há um sistema de vasos comunicantes. Se comprarmos aqui, não o faremos ali, e no fim não haverá diferença. Isto é verdade se a oferta e a procura forem mais ou menos equivalentes e se crescerem mais ou menos ao mesmo ritmo. Se os chineses comprarem a Unocal, não comprarão outra empresa. Poderão ser outros a fazê-lo. O mercado regula-se naturalmente, mas aí é diferente. Se partirmos da hipótese de uma grande procura devido à Índia e à China e de uma oferta mais reduzida, o mercado reagirá de outro modo. Haverá escassez e haverá negócios com prejuízo. O que os chineses tentaram fazer não foi simplesmente comprar barris de petróleo, mas sim comprar toda uma unidade de produção. Assim, e ainda dentro da nossa hipótese, se tivessem decidido guardar para si toda a produção para melhor a porem no mercado, a escassez poderia agravar-se. Teríamos então problemas de abastecimento graves. E isso diz diretamente respeito à nossa segurança nacional. Para comunistas, dominam muito bem o sistema capitalista. Ken Curtis é um dos homens mais influentes nesta nova China dos negócios. Dirigente do banco americano de negócios Goldman Sachs, na época, Curtis foi um dos principais intermediários na tentativa da empresa chinesa CNOOC para readquirir a Unocal. Curtis, de nacionalidade canadiana, pôde assim assistir a tudo na primeira fila. Teria sido uma aquisição de grande envergadura, a maior parte até então feita em todo o mundo por uma empresa chinesa. A energia não é como comprar e vender iogurtes, está no centro da vida política. Não é um mercado totalmente transparente e livre. Há questões estratégicas por trás de todas as grandes companhias petrolíferas. O atual embaixador dos Estados Unidos em Bagdade foi da Unocal. O atual presidente do Afeganistão foi da Unocal. O primeiro acordo assinado com o novo governo afegão após o derrubo do regime talibã foi a favor da Unocal. Portanto, energia, política e economia implicam que se comprem e vendam empresas e até ativos. Neste setor, pesam muito o papel político e o coração da economia. Penso que o caso Unocal foi um toque de despertar para muita gente e para a América, que viu que aquele país podia vir a ser um rival bem concreto. Também fez a China perceber que era um tanto ingênua. Como recém-chegada ao capitalismo mundial, ainda estava a entrar no jogo e viu que as coisas não eram assim tão simples. A partir daí, a China intensificou em todo o mundo os seus esforços na procura de energia. E assim, vemos que desde esse desaire que desenvolve intensa atividade. Brutalmente contrariados nas suas tentativas para adquirir capacidades de produção ocidentais, segundo as regras do mercado, os chineses tiveram de rever a sua estratégia. Desde então, a China procura novas alianças com todos os produtores de petróleo do mundo, qualquer que seja a cor política dos regimes vigentes. O objetivo da nossa empresa, a CNOOC, é não só fornecer petróleo à China, mas também adaptar-se às necessidades mundiais e participar no desenvolvimento mundial. No que toca às nossas relações com os Estados Unidos, pensámos, por exemplo, readquirir a empresa Unocal, seguindo as normas internacionais em vigor, e sabemos qual foi o resultado. Mesmo assim, temos esperança em que, no futuro, possamos mais uma vez trabalhar com os Estados Unidos, continuando a seguir as normas comerciais internacionais.
Nesta batalha do petróleo, a China sabe que encontrará sempre no caminho os Estados Unidos. Daí as alianças que estabelece com os países hostis ao seu principal concorrente, como o Irão. Banido da comunidade internacional devido às suas ambições nucleares, o Irão vê na China um aliado de eleição. A China tem uma vantagem considerável sobre todas as potências asiáticas por ser o único país asiático com direito de veto no Conselho de Segurança. Assim, nesta perspectiva, há vantagens consideráveis em a China ser cortejada, sobretudo por países com problemas com o Conselho de Segurança, como o Irão, devido à questão nuclear, e em poder pressionar o Conselho de Segurança, e os iranianos estão bem conscientes destas vantagens. Os chineses atenderam aos seus interesses, já que abrandaram o processo de acusação do Irão e, sobretudo, a votação de sanções que pudessem criar problemas económicos e até sociais no Irão. O segundo exemplo desta busca pouco escrupulosa de novas alianças é o Sudão, o principal fornecedor de petróleo da China. Desde há 15 anos que as empresas ocidentais abandonam pouco a pouco o país, devido aos riscos para a sua segurança e para não afiançarem um regime que semeia o terror no seio da sua própria população. Nenhum rebate de consciência da parte da China. Fiel à sua doutrina de não ingerência, Pequim fecha os olhos à política de Khartoum, que para proteger os seus recursos petrolíferos não hesita em despojar de população regiões inteiras. Depois do sul do Sudão, é a vez das populações do Darfur, perto de grande parte das reservas petrolíferas do país, sofrerem as extorsões das milícias armadas pelas autoridades sudanesas. É aqui, na sede do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova Iorque, que se decide em grande medida o destino das populações locais. Para o Irão e para o Sudão, a comunidade internacional adotou a mesma atitude. Na mira está a China, que ameaça usar o seu direito de veto no caso de sanções demasiado restritivas contra os seus aliados do petróleo. No caso do Sudão e do Irão, estamos perante problemas específicos, pois estes dois países violam o direito internacional. O Sudão tem muito a ver com o genocídio do Darfur, e o Irão enfrenta a oposição da comunidade internacional devido às suas ambições nucleares. Assim, são dois países que desafiam a comunidade internacional. Como a China tem direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Sudão e o Irão têm necessidade vital do seu apoio. Para poderem ligar-se fortemente à China, estão dispostos a assinar contratos sem precedentes no setor do petróleo e do gás natural. Em troca, querem a garantia de poderem seguir a sua política. E isto graças à proteção do veto chinês. Marian Zumbulev é o representante junto das Nações Unidas do Grupo Internacional de Crise, uma organização não governamental muito ativa na denúncia do drama do Darfur. Não vimos a China apoiar qualquer das resoluções do Conselho de Segurança relativamente ao Sudão e ao Darfur, que pudessem impor pressão mediante sanções, ou até o simples emprego de uma linguagem mais enérgica, por exemplo. Na verdade, a China fez o contrário, ao procurar enfraquecer diversas propostas para o Darfur e ao impor sanções ao governo sudanês, o que fez retardar algumas dessas resoluções ou desproveu-as de substância. Mesmo em resoluções que resultavam de numerosos compromissos na fase da redação, mais uma vez a China absteve-se. Se a proposta disser, por exemplo, imporemos um embargo às armas destinadas ao Sudão, os chineses dirão, talvez não seja aconselhável. Falemos antes de um embargo unicamente às armas destinadas ao Darfur, já que o resto do Sudão nada tem a ver com esse conflito.
No fim, temos um embargo às armas destinadas ao Darfur, que no fundo não faz sentido, já que o Darfur faz parte integrante do território sudanês. O Conselho de Segurança autorizou assim o comércio de armas destinadas ao Sudão, e essas armas podem muito facilmente ser transportadas para o Darfur. Não se pode fazer nada para impedi-lo. Continuando para o oeste, chegamos ao país vizinho, o Chad, que tem a ver diretamente com a questão do Darfur. Dezenas de milhares de refugiados sudaneses já estão no seu território, que também serve de base recuada aos rebeldes do Darfur. Como represália, o Sudão acolhe e financia a rebelião do Chad, graças às receitas do petróleo provenientes da China, que lhe fornece todo o equipamento militar necessário. Deste modo, a China, através das suas muitas alianças, pode pressionar o Chad mediante interpostos rebeldes. É neste contexto que surge uma nova peça do quebra-cabeças, a ilha de Taiwan, o principal adversário regional da China e aliado dos Estados Unidos. Até 2005, o Chad era um dos poucos países africanos que reconheciam este país. Perante a ameaça crescente dos rebeldes armados pela China, o Chad simplesmente cortou relações diplomáticas com Taiwan para restabelecê-las com Pequim. N'Djamena ganhou assim algum tempo e Pequim ganhou novos contactos petrolíferos. É uma posição duplamente vencedora. O lugar que a República Popular da China ocupa cada vez mais no mundo, no plano económico, no plano político, no plano estratégico, no Conselho de Segurança. O Chad não podia permanecer indiferente a esta posição da China e tinha de contar com a China para fazer face a um certo número de problemas que enfrentava no auxílio e na cooperação com a China. Podemos encontrar vantagens em cooperar muito mais com a China do que com a província de Taiwan. E também, talvez, contar com o apoio diplomático da China para resolver alguns problemas que nos preocupam, nomeadamente, e não é segredo, as nossas relações com o Sudão, na época o Darfur. Virámos-nos para a China para fazê-la entender a nossa versão, a nossa causa e a nossa posição e levá-la a ter uma atitude igualmente equilibrada relativamente ao Chad e ao Sudão e não apoiar, talvez cegamente, o regime de Khartoum. Se Taiwan tem tanta importância nesta questão, também é porque a ilha tem um valor estratégico considerável, especialmente em relação ao tráfego marítimo internacional. É que a China tem um autêntico calcanhar de Aquiles. O grosso do seu petróleo chega-lhe por via marítima. Em caso de crise, ficará à mercê da frota naval americana, a maior do mundo. Ora, o Estreito de Taiwan, sob o controlo americano, fica numa das principais rotas petrolíferas que abastecem todo o Médio Oriente. Os chineses receiam que um dia os Estados Unidos possam ameaçar o seu abastecimento de energia devido à sua fortíssima presença no mar, a maior do mundo em todos os mares. Os chineses reagem de duas maneiras. Primeiro, construindo uma frota militar em que investem de forma maciça. E segundo, construindo uma rede de oleodutos terrestres provenientes do Cazaquistão, da Rússia ou até da Birmânia. Uma rede suficiente para garantir que os seus abastecimentos nunca sejam ameaçados nem comprometidos se no futuro houver uma situação de crise com Taiwan, por exemplo. Não querem ver-se na situação do Japão pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Na época, os Estados Unidos tinham imposto um bloqueio, um embargo ao petróleo. Os chineses são muito sensíveis neste aspecto. Se há um domínio em que poderemos ver uma crise entre os Estados Unidos e a China, é o controle das rotas marítimas, principalmente as relacionadas com o transporte de energia. Nesta nova batalha pelo petróleo, os Estados Unidos criaram uma frase-chave: segurança do fornecimento. Perante um Médio Oriente em tumulto e com as reservas a esgotarem-se, o país também é obrigado a procurar novas fontes de petróleo em todo o mundo.
a confrontação com a China parece ser inevitável. Robert McFarlane foi conselheiro de segurança nacional de vários presidentes americanos nas décadas de 70 e 80. Sim, atualmente o mundo enfrenta uma concorrência renhida que pode descambar rapidamente. A China, ao tornar-se dependente desses países para ter petróleo, talvez receie menos o seu comportamento em questões muito importantes, a proliferação nuclear, o apoio ao terrorismo ou até a indiferença aos direitos humanos do seu povo. Diga-se que até agora as tentativas chinesas para conquistar recursos não têm sido das mais responsáveis. A China não gostaria de entrar numa guerra pelos recursos energéticos. Seria desperdiçar dinheiro e nunca se sabe qual seria o resultado de uma confrontação armada pela energia com quem quer que fosse, inclusive o Japão e os Estados Unidos. A China é o que é. Não podemos mudá-la e temos de coexistir com ela. Temos de trabalhar com os chineses. Temos de procurar soluções para reduzir as tensões e, acima de tudo, temos de perceber que as suas necessidades são a chave de todo o problema. Se não acharmos forma de aumentar a oferta de energia para todos, de fazer inchar o bolo, quase poderemos ter a certeza de que, a curto prazo, teremos conflitos armados. Atualmente, vemos metade da humanidade, das populações da Índia, da China, do Vietnã e de outros países asiáticos, a quererem viver como nós e que não veem razão para não viverem como nós. Diremos, está bem, tirem mais, que nós tiramos menos. Sem dúvida que não. Portanto, é evidente que o que está em jogo na energia só aumentará e tornar-se-á cada vez mais importante no plano político mundial. Talvez venham a existir conflitos, mas creio que é mais provável vermos aumentar o que está em jogo nas alianças estratégicas que se farão no mundo. Veremos uma maior politização do setor energético e uma luta feroz pelo controlo dos ativos energéticos do mundo. E assim, em regiões como a África ou a Ásia Central estão novamente no centro do panorama político-económico mundial. A África, novo centro do mundo ou novo campo de batalha. O petróleo e a concorrência renhida entre antigas e novas superpotências estão a afetar o equilíbrio do planeta. Visto do Chad, o petróleo é uma sorte ou uma maldição? Estamos a assistir ao empobrecimento da população. Ao mesmo tempo, temos uma oportunidade para nos desenvolvermos, mas estamos a perdê-la porque o dinheiro não é investido nos setores em que devia ser investido. É aí que está a maldição do petróleo. É uma questão de simples aritmética. Reservas que diminuem, necessidades que aumentam. Ao mundo, abrem-se então dois caminhos: a confrontação ou a preparação para uma nova era energética, a do pós-petróleo e a da partilha dos recursos. Mas o mundo, se quer continuar a existir amanhã, terá mesmo a alternativa? Versão portuguesa via satélite.